manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Eu saúdo a todos os nossos ouvintes no precioso nome que é sobre todo nome, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus os abençoe mais esta programação, que Ele possa acrescentar aos seus corações as bênçãos mais preciosas para as vossas almas. Nós vamos nessa oportunidade ler as Escrituras no livro de São João, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra de Deus que foi lida. Eu desejo, preciosos ouvintes, nesta programação, falar sobre a noiva de Jesus. E qual é a característica da sua noiva? Nós sabemos que todo jovem, quando ele está apaixonado por uma moça, se ele deseja casar-se com ela, está apaixonado, quer formar um lar, ter uma família, a primeira coisa que ele tem que pensar é em ter um lugar para levar aquela moça. Nós podemos perceber que o Senhor Jesus Cristo, Ele pensou muito bem nesse assunto, quando Ele disse: vou preparar-vos lugar. Ele veio para resgatar, derramar o seu sangue, para assim comprar uma noiva para si, conquistar uma noiva para si. E ele então, desejando ter consigo essa noiva, ele disse: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós sabemos, preciosos ouvintes, que Jesus já foi preparar esse lugar. Esse lugar já está preparado no céu. A Nova Jerusalém, a cidade santa, aonde João disse que viu ela descer do céu, ataviada como uma esposa para o seu marido. Profeta desta era, William Marion Branham, profeta que Deus enviou para nos trazer uma mensagem, retornando nossa fé de volta à fé original. Ele disse em uma de suas mensagens que os anjos de Deus contemplam a Nova Jerusalém extasiados. Extasiados, em outras palavras, quer dizer que eles contemplam esta Nova Jerusalém, esta morada a qual Ele foi preparar para nós. Eles a contemplam pasmados. Imagine, meu precioso ouvinte, se anjos que são acostumados a viver em lugar santo, em lugar perfeito, são acostumados em ver coisas belas, eles estão extasiados, eles estão pasmados ao ver tanta glória, tanto esplendor. Então você imagine, meu querido ouvinte, o que é que nos espera do outro lado. O apóstolo Paulo disse: aquilo que olho nenhum nunca viu, pensamento humano nunca conseguiu pensar, é o que espera a noiva de Jesus. Vale a pena se esforçar, vale a pena deixar este mundo, vale a pena ser participante desta noiva gloriosa, sim, para morar nesse lugar. Agora, ouvintes, todos
esperam, todo o povo cristão espera a vinda de Jesus. E ele vem buscar a sua noiva. E todos dizem ser a noiva de Jesus. Hoje nós temos milhares e milhares de religiões. E todas dizem que são a noiva de Jesus. Agora, ouvinte, eu quero dizer a você, só há uma noiva. Jesus não tem duas, e nem três, e nem 1000, e nem milhares. Ele tem uma noiva. E essa noiva, ela está preparada de acordo com o desejo do seu noivo. E a noiva que ele vem buscar foi escolhida por ele. Foi ele quem escolheu. Veja, ouvintes, que a moça que o rapaz escolhe quando ele vai se casar, ela reflete o seu caráter. Se aquele rapaz ele é um rapaz sério, uma pessoa de boa reputação, ele não vai escolher uma moça que anda por aí correndo, dando um mau testemunho, tendo uma vida solta por o mundo afora. Ele vai buscar uma moça que encaixe com o seu caráter, com a sua maneira de ser. Da mesma maneira, precioso ouvinte, o nosso Senhor Jesus Cristo, a noiva a qual ele tem escolhido, é uma noiva que encaixa-se com o seu caráter. Que o caráter dessa noiva é semelhante ao seu. Nós vamos lembrar nesse momento de uma pequena história, aonde certa vez ali nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, havia um jovem muito rico. E esse jovem rico, ele desejou se casar. Mas ele era um jovem de um bom caráter. Ele era um jovem que não aceitava a depravação moral das mulheres, do mundo e mesmo dos jovens da sua época. E ele então, desejando em seu coração casar-se, ele começou a buscar uma esposa, procurar uma moça que o caráter dela pudesse refletir o seu. Mas andou e não conseguiu encontrar. Aonde ele ia, era só aquele tipo de mulheres que só queriam festas, que não tinham um caráter para lhe honrar. Então ele disse: bem, o meu pai, ele tem uma fazenda, e lá nessa fazenda há algumas moças que moram ali. Ali elas moram longe da cidade, longe desse barulho aqui da cidade, e por certo elas têm um caráter diferente. Então aquele jovem mandou uma carta avisando o capataz da fazenda que tal dia ele estaria ali para escolher uma esposa daquela localidade. E a notícia correu, e aquelas moças, elas eram filhas do capataz. E elas então prepararam uma grande festa para receber o chefe, o patrão, o qual vinha para escolher uma esposa. E enquanto elas se preparavam, se maquiavam, e elas estavam cada uma procurando imitar aquelas moças da cidade. E o rapaz chegando ali, eles foram então para fazer aquela festa. E então aquelas moças, uma dizia: ele vai escolher eu. A outra dizia: não, ele vai escolher eu. E assim aquele jovem começou a olhar o caráter daquelas moças, e era semelhante àquelas moças da cidade. Ele disse: bem, eu vim de tão longe para escolher uma moça que tivesse um caráter diferente, e chego aqui e encontram todas da mesma maneira. E ele ficou um tanto agitado, e ele pensou: eu vou dar uma saída ali fora, vou andar um pouco, para ver se tomar um ar ali fora, refrescar um pouco. E foi quando ele saiu ali fora, estava caminhando, ele observou uma jovenzinha que saiu jogar água da pia ali para fora. E ele então chamou a atenção dela e disse: moça, por que você não está na festa? Ela disse: olha, eu sou empregada aqui nessa casa, eu sou prima das filhas do capataz. Eu sou órfã, meu pai e minha mãe morreu, e meu tio está me cuidando, e eu trabalho aqui para ganhar algum troquinho. Então aquele jovem começou a conversar com ela, e foi se agradando da maneira, da simplicidade, da pureza que havia naquela moça.
E ele disse: moça, você sabe que eu vim aqui para encontrar uma esposa. E todas essas moças que estão ali na festa, nenhuma delas tem encaixado com o meu gosto, com o meu caráter. Mas eu vejo que você é a moça que tem um caráter semelhante ao meu. É uma moça em que há pureza, há sinceridade. E eu quero dizer a você, se você aceita casar comigo. Ela quase caiu de costa. Ela não conseguia acreditar naquilo que estava ouvindo. Mas ela, firmando-se, disse: eu aceito. Ele disse: então, daqui 1 ano, tal dia, tal data, eu estarei aqui para te levar. Prepare seu enxoval, prepare seu vestido de noiva e me espere tal dia. Daqui, contando 1 ano, no portão você me espere, que eu passarei com a carruagem para te levar para o casamento. E ele foi embora. Então a moça, todas diziam: ah, ele não escolheu eu. A outra: ele também não me escolheu. Foi quando aquela prima órfã, pobre, chegou e disse: ele escolheu a mim. E elas começaram a rir, começaram a criticar e disseram: não, jamais, jamais ele iria escolher você. Se ele não escolheu nós, ele ia escolher você, que nem mesmo consegue se vestir bem. Ele não te escolheu. Ela disse: sim, ele me escolheu. E ela então começou a preparar seu enxoval. E ela era criticada dia após dia por suas primas. E passou-se 1 ano, e no dia marcado, ela vestiu o seu vestido simples que ela conseguiu comprar, vestido de noiva, e se parou no portão e ali ficou com as malas prontas, esperando o noivo. E suas primas ali rindo e criticando. Da mesma forma, querido ouvinte, é o que sucede hoje. Toda a religião diz: nós somos a noiva de Jesus, porque nós temos a melhor igreja, nós temos os melhores corais, nós temos as melhores, as pessoas mais importantes na igreja. Mas Deus escolheu um povinho simples, um povinho que não é visto, é criticado, é zombado, é murmurado. E esse povinho diz: eu sou a noiva de Jesus. E eles dizem: não, vocês um povinho simples? Ah, jamais! Mas quando chegou a hora marcada, aquela moça levantou os olhos e ela começou a enxergar a poeira de longe. E ela disse: lá está vindo meu esposo. Oh, queridos ouvintes, num dia desses, os céus se abrirão e a noivinha escolhida de Jesus será levada aonde esse povo que tem criticado, que tem zombado, que tem murmurado, ficarão aos prantos, ficarão no ranger de dentes. Então veja, ouvinte, o noivo vem buscar uma noiva, mas essa noiva tem que refletir o seu caráter, assim como aquele jovem escolheu uma noiva que refletisse o seu caráter. Agora o noivo, o Senhor Jesus Cristo, ele não é outra coisa a não ser a própria palavra. Jesus é a palavra. Sendo assim, a noiva, ela tem que ser a palavra também. A noiva de Jesus hoje tem que ser a própria palavra, viver a palavra, porque então ela estará refletindo o noivo, porque o noivo é a palavra. Veja, ouvintes, assim como Deus feriu o lado de Adão para dali tirar uma esposa, Cristo foi ferido ali na cruz do Calvário. Ali do seu lado foi ferido, aonde jorrou o seu sangue, para dali ele tirar uma esposa, comprar, resgatar a sua esposa através do seu sangue precioso. Você não pode, ouvinte, se enxertar nele. Você não pode se enxertar em Jesus, se unir a Jesus. Você tem que nascer em Jesus. Para participar dele, você tem que nascer dele. Não tem como você dizer: eu vou unir-se a Jesus. No livro de São João, capítulo 15, versículo 1 e 2, Jesus nos disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então veja, ouvinte, que ele é a videira, e toda vara que nele está ligada, nasceu dele, é limpada para que dê mais fruto. São João capítulo 15, versículo 4 e 5 nos diz assim:
estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, ouvintes, você tem que estar nele para produzir o fruto dele, para manifestar o mesmo caráter dele. Se você manifesta o caráter dele, você então está mostrando que você é a noiva dele, porque a noiva que ele escolheu reflete o seu caráter. Agora você não pode se unir a ele, você tem que nascer dele. Veja, ouvintes, se você pega, digamos, uma árvore ali de fruta cítrica, e você enxerta ali vários galhos. Você pega uma laranjeira, você enxerta um galho de limão, você enxerta um galho de bergamota, você enxerta um galho de morgota. Todos aqueles galhos que foram enxertados, eles produzirão segundo as suas naturezas. O galho de limão vai produzir limão, o galho de bergamota vai produzir bergamota. Agora, meu querido ouvinte, aquele galho que nasce do tronco da laranjeira, ele produzirá laranja. Hoje o mundo religioso tem se enxertado em Jesus. Cada denominação tem procurado se enxertar na palavra, se enxertar em Jesus. Mas cada uma produz segundo a sua natureza, segundo a natureza que ela tem, que é a natureza do seu galho. O metodista vai produzir um pequeno metodista. O batista vai produzir um batistazinho. Mas aquele que nasce do tronco, ele produzirá um cristão verdadeiro, nascido de Deus. E a noiva de Jesus, ela é nascida dele, ela é a palavra, assim como o noivo é a palavra. Ouvintes, que você possa abrir o teu coração para que isso penetre em sua alma. Você não pode se unir a ele. Quem sabe você tem se unido a uma religião. Você tem que nascer do tronco que é Cristo. Cada religião tem procurado se enxertar nele, mas elas estão enxertadas, estão vivendo da vida dele, mas estão produzindo segundo as suas naturezas. Mas aquele galho que nasce do tronco, ele produz a natureza que vem do tronco. Aquele cristão que nasce de Jesus, ele produzirá os frutos que Jesus produz. Então veja, ouvintes, a noiva ela está preocupada com os frutos. Ela está preocupada em produzir frutos que sejam da palavra, frutos semelhantes ao fruto de Jesus. Em São Lucas capítulo 15, versículo 8, o ouvinte encontrará o assunto da mulher das dracmas perdida. O que quer dizer isso? Hoje, quando uma mulher se casa, ela recebe uma aliança, o símbolo do casamento, de compromisso com o seu marido. Mas nos tempos antigos, elas recebiam uma diadema com várias dracmas, várias pedrinhas brilhosas, pedrinhas preciosas. Cada pedrinha daquela simbolizava a virtude daquela mulher. E se ela perdia uma daquelas, digamos que ela adulterasse, que ela traísse o seu marido, ela era levada até o sacerdote, e o sacerdote tirava aquela pedrinha de fidelidade para com o esposo. E o esposo, chegando de sua viagem, encontrava a esposa faltando em sua diadema a dracma da fidelidade, então ele a deixaria, porque ele sabia que ela a tinha traído. E aqui no livro de São Lucas, capítulo 15, versículo 8, você encontra aquela mulher que perdeu a dracma, e ela, angustiada, foi procurar a dracma. Diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achá-la? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Oh, aleluias! Essa é a noiva de Jesus. Ela está preocupada em ter frutos, para que quando o esposo chegue, ele possa encontrar ela com todas as dracmas, com todas as virtudes de uma esposa fiel. Ela, se perder uma daquelas dracmas, das suas virtudes, ela varre a casa, ela procura, ela se esforça.
Mas as outras mulheres, quem sabe, diziam para essa mulher que perdeu a dracma: oh, você é uma boba, você perdeu só uma dracma, está tão angustiada, nós já estamos faltando 3, 4 dracmas, não estamos nem aí. É o que nós vemos hoje, ouvintes. Religiões que têm perdido muitas virtudes, têm esquecido as virtudes bíblicas, têm deixado o pecado entrar em suas igrejas e não estão nem preocupados, estão zombando ainda, estão criticando daquele que procura ser santo diante de Deus. Como que vai ser a noiva de Jesus alguém despreocupado dessa maneira? Alguém que não produz frutos dignos? Mas a noiva de Jesus, ela está preocupada em encontrar os frutos que mostram que ela tem o mesmo caráter do noivo, porque ela quer quando o noivo venha, ela quer ser levada, ela quer ir para as bodas do Cordeiro, ela quer morar na Nova Jerusalém, ela não quer ficar nesse mundo não, ela ama o esposo, assim como o noivo, o seu esposo lhe ama. Então veja, ouvintes, que o mundo hoje está totalmente perverso, ainda brinca, critica daqueles que querem ter uma vida limpa diante de Deus. Quando eu falo mundo, ouvinte, eu não estou falando daquele que não vai na igreja. As religiões têm permitido o pecado entrar, e todos dizem que são a noiva de Jesus. Não, a noiva tem que produzir frutos do noivo. Ela tem o mesmo caráter que o noivo tem. Em Apocalipse capítulo 22, no versículo 10 e o versículo 11 diz assim: diz que chegará o tempo, e dize-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo que o injusto faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, se santifique ainda. Ó, ouvintes, estamos vivendo exatamente nesse tempo. O tempo em que o justo se justifica mais, procura se limpar mais, mas o injusto faz mais injustiça. O sujo tem se sujado mais, mas há um pequeno grupo, pequenas pessoas, um grupo pequeno que está se esforçando para ser mais santo, para se purificar. Leia também no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, até o versículo 4, onde nos diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ação de graça. Então veja, ouvinte, dizendo que chegaria o tempo que muitos se apostatariam da fé, deixariam a fé, se comprometeriam com as coisas erradas. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e 18 diz: como dizeis, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio, para que vejas. Aqui está, meu querido ouvinte, a condição da igreja, do mundo hoje. Dizem, sou rico, estou abastado e de nada tenho falta. Você vai falar da palavra e diz, eu já tenho minha religião, eu não preciso ouvir o que você está falando. Você vai mostrar o batismo bíblico, a Santa Ceia bíblica, ele diz, não precisamos ouvir isso. Temos a nossa igreja, estamos ricos e abastados, somos a noiva de Jesus, dizem eles. Mas Jesus disse, não sabe que são desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, disse Jesus, que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, vestidos para que cubra a vossa nudez. O que é o vestido? É a palavra de Deus, para vestir a noiva, para preparar ela para aquele grande dia, para preparar ela para o casamento. No livro de Tito, capítulo 2,
Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14, as Escrituras diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos nesse presente século sóbria e justa piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Essa é a noiva de Jesus, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Deus te abençoe, querido ouvinte, que você possa refletir nessa programação. Se você pensa ser a noiva de Jesus, então veja se o teu caráter é semelhante ao caráter de Cristo. Não há duas noivas, há uma só noiva, e a noiva de Jesus, ela encaixa-se com a palavra, ela vive a palavra, ela leva o nome do noivo no batismo, e o nome do noivo é Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38 disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. A Bíblia nos diz que toda a família no céu e na terra leva o nome do Senhor Jesus Cristo. A família de Deus, ela leva o nome. Se você é a noiva de Jesus, você vive toda a palavra. O teu caráter reflete o caráter de Cristo. Deus vos abençoe e que Deus acrescente em vossos corações a sua palavra, vos abra o entendimento e vos dê revelação da palavra, e que vocês possam, preciosos ouvintes, estar preparados para naquele grande dia dizer: eis-me aqui, Senhor, sou a sua noiva querida e estou te esperando. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. O sol despontando, a manhã chegando, os passarinhos começam a cantar. Oh, que alegria, por mais este dia eu fico pensando ao ver clarear. Às vezes cansado, estou trabalhando e meditando se ele voltar. Pois muita gente igual às virgens loucas, não aguardando o noivo chegar. O rei já vem voltando, o rei está chegando, e você sentado tão despreocupado com a vida do além. O rei já vem voltando, o rei está chegando. Oh, que alegria será neste dia se subir também. Eu vejo nas ruas por onde ando, a incompreensão do povo é geral. Famílias brigando, outros desquitando,